Oi, tudo bem? Estou passando para dar alguns recadinhos. O primeiro deles é a respeito da campanha A Sua Ajuda Pode Salvar Vidas. Essa campanha é do Ministério de Missões, que juntamente com algumas irmãs estão confeccionando máscaras. Elas estão precisando das doações de tecido 100% algodão e de elásticos, de preferência aqueles elásticos mais chatinhos. Se você puder doar, entre em contato conosco, a gente vai retirar esse material na sua residência. Se você souber de alguém que precise dessas máscaras e que não tenha condições de comprar, também entre em contato conosco, a gente vai fazer essa doação. O segundo aviso é para você que está no grupo de risco e precisa ir ao mercado, precisa ir à farmácia, tem um compromisso importante. Entre em contato conosco, a gente vai disponibilizar ajuda para que você faça esse deslocamento em segurança. O último aviso é referente aos dízimos e ofertas. A gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência a um depósito bancário e assim a igreja consiga continuar com as atividades dela, ajudando a quem precisa. A gente sabe que é um momento delicado, mas a gente conta com a ajuda dos irmãos. Um beijo, até mais. Boa noite, irmãos. Que a graça, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e onde em cada um dos nossos lares nesta hora temos também posta a mesa do Senhor. Que o Santo Espírito de Deus se faça presente agora em sua casa, em seu lar, e que esses elementos que estão postos agora desde já nesta mesa, que eles possam representar a presença de nosso Senhor em nossas vidas, em vossas vidas. É com muita alegria que nesta noite posso estar aqui a convite do pastor Rafael, convite do conselho desta igreja, poderia estar aqui junto e poder adentrar ao lar dos irmãos nesta hora, quando do momento dessa celebração. Vamos estar fazendo a leitura de um salmo de número 122, e é um salmo muito próprio, e é um salmo que a mim especialmente nesta noite, o pastor tem pregado todos os domingos, domingo após domingo, que a igreja ela continua aberta,
que a igreja não fechou, que a igreja somos nós, que a igreja são os nossos lares. Mas é com muita alegria que eu posso compartilhar de fato esse Salmo 122 agora com os irmãos, que diz justamente dessa alegria, da alegria quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Então juntos, aí com o seu celular, com a sua Bíblia, com o recurso que você tem em mãos agora, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 122, iniciemos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu reino e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Irmãos, nós iremos fazer uma oração de invocação da presença do Senhor em nossos lares, neste culto, durante essa celebração. Mas antes dessa oração, eu queria só deixar um recado aos irmãos, que nós estamos conversando com os professores da escola dominical, conversando com o pastor Rafael, com o conselho da igreja, com o pessoal da área técnica aqui da igreja, que tem feito com que essas transmissões cheguem aos nossos lares. E assim nós estamos preparando, estudando uma maneira também de que a escola dominical, que a classe dos adultos, ela volte. E que em breve nós possamos também estar compartilhando com os irmãos os nossos estudos. Orem por este momento, orem por essa estratégia, orem por essa situação. Nós teremos uma reunião amanhã à noite, para que a gente possa tratar alguns assuntos, para que assim nós possamos iniciar com essas atividades. Também não poderia deixar de passar nesse momento, de lembrarmos, assim como o pastor já fez essa manhã, do aniversário do nosso pastor, do pastor Rafael, que hoje completa 34 anos de idade. É isso? 34 anos. Pastor Rafael tem sido uma grande bênção para a vida dessa igreja, e não só agora da igreja física, da igreja presente, eu falava agora há pouco aqui para ele, mas das igrejas em nossos lares, dos nossos amigos, dos nossos parentes, daqueles que nós temos compartilhado a palavra de Deus através da pregação do pastor Rafael. E a gente tem percebido que domingo após domingo, ele tem sido instrumento do Espírito Santo de Deus. Então que Deus possa continuar a abençoar a vida deste jovem, da sua esposa, da sua família, para que ele continue nesta obra e também que Deus possa continuar multiplicando os seus dias aqui nesta terra. Amém? Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, graças te damos nesta hora, ó Pai, quando temos esta oportunidade, ó Deus amado, de nos apresentar diante da tua presença, ó Pai. Te agradecemos, te louvamos, ó Pai amado, pelo teu santo Filho, pela graça que há em Cristo Jesus, ó Pai, por esta graça que o Senhor tem dispensado às nossas vidas a cada dia, a cada manhã, ó Pai. Te agradecemos por esta igreja, te agradecemos por essa transmissão, por este recurso, por a vida daqueles, ó Pai amado, que não têm poupado esforço, ó Deus, de estar aqui também domingo após domingo, ó Pai, para que essa transmissão possa invadir os nossos lares, para que ela possa chegar aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus amado, que o teu Santo Espírito dirija todo esse trabalho nesta noite de hoje, ó Pai querido, que o teu Santo Espírito seja aqui conosco, seja em nossos lares, ó Pai, seja com a vida do pastor Rafael, com o Fabrício, com a Evelyn, ó Pai amado, que estão à frente da transmissão deste trabalho, ó Pai amado. Continue a dirigir as nossas vidas, ó Pai, a este culto, nesta hora, ó Pai amado, e que tudo aquilo que vem aqui ser feito, ó Pai,
seja dirigido pelo teu santo e poderoso Espírito, ó Pai. Perdoe-nos, ó Pai, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, ó Pai amado. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, receba, ó Deus, a nossa adoração, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, que é Senhor. Amém. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Oremos. Nós continuamos na Tua presença, ó Pai querido. Agora, ó Deus, quando já lemos a Tua palavra, quando já tivemos a oportunidade de estar louvando o Teu santo nome, ó Pai querido, que possamos agora estar nos preparando para receber o Teu recado, a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Abençoe, ó Deus querido, assim, a vida do pastor Rafael, a palavra que o Senhor já colocou em seu coração, ó Pai amado, use-o agora como instrumento Teu, ó Pai, para que esta palavra, ó Pai querido, seja impactante, ó Pai amado, transformadora e renovadora nas nossas vidas, ó Pai. Toma a vida do Teu servo nas Tuas santas mãos, dirija-o através do Teu Santo Espírito, ó Pai, e tire da nossa mente agora tudo aquilo, ó Pai, que possa vir a interromper a Tua mensagem aos nossos corações. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez nesta noite, ainda que separados fisicamente, mas unidos pelo Espírito Santo do Senhor, unidos e fortalecidos pela graça do nosso Deus e Pai. Quero agradecer o Marcos, que prontamente atendeu o pedido do conselho de estar com a gente essa noite. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Marcos e da família. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, um domingo festivo, não só pelo meu aniversário, mas um domingo onde nós regozijamos, onde nós enchemos o coração de alegria por partilharmos da mesa do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos e as irmãs nesta noite, sobre Jesus, a mesa e a ceia. Mas antes de meditarmos na palavra, eu quero dar alguns avisos importantes e rápidos para os irmãos. Peço para que os irmãos prestem atenção. O primeiro aviso é sobre o Arena Kids. Nós temos aí as histórias do Arena Kids no YouTube da nossa igreja, na página do Facebook do Arena Kids. Você pode ir lá curtir, compartilhar a página do Arena Kids. Além dos vídeos das historinhas, nós agora temos as novidades da receita, né, ali para a criança fazer junto com os pais, fazer junto com a mamãe, com o papai, uma receita simples, prática, para ter um momento de descontração também em família nesse tempo. Então, corre lá para a página do Facebook do Arena Kids para que você receba todas as informações, curta a página para que você fique por dentro do ministério do Arena Kids. O outro aviso é sobre a oração ao meio-dia. A IPI do Brasil está com essa campanha de todos os dias, ao meio-dia, nós nos colocarmos diante de Deus em oração. É um tempo oportuno e necessário para que nós, enquanto povo de Deus, dobremos os nossos joelhos e clamemos ao Senhor para que Ele, com a soberana vontade dEle, conduza, direcione e capacite as nossas vidas neste momento. Então, se você não pode meio-dia, tire um dia durante esse período aí, né, que você durante o trabalho, durante o seu dia, para que você também tenha esse tempo de oração tão importante para nós. A IPI do Brasil também está fazendo uma campanha chamada Juntos. Você pode ajudar a IPI do Brasil a angariar fundos para atender as igrejas menores, congregações, pastores e pastoras, missionários e missionárias que têm passado dificuldade nesses dias. E nós, como igreja, como instituição IPI do Brasil, primeira IPI de São Caetano, e nós como cristãos e cristãs, pessoas, nós temos esse dever de ajudar uns aos outros. Então nós temos essa oportunidade de, junto com a IPI, angariar fundos aí para auxiliar, fazer um fundo de reserva para auxiliar as igrejas e os pastores e missionários que têm passado dificuldade nesses dias. A meta é até em outubro nós arrecadarmos R$150 mil para ter esse fundo de reserva para atender os nossos irmãos e irmãs, as nossas amadas igrejas e irmãs também. Então participe, você tem aí a conta bancária, os valores que você pode depositar. Então sinta-se à vontade, você que tem condições de ajudar, ajude. Nós como igreja também vamos ajudar. É o nosso dever cuidarmos uns dos outros. O último aviso, mas nem menos importante, é que durante esse período de quarentena, esse período em que nós estamos em isolamento social, o Banco de Sangue de São Caetano do Sul sofreu drasticamente a queda, né, ali na sua reserva de bolsas de sangue. Então nós recebemos, né, a Lilian e o Gustavo, que sempre estão organizando, né, as doações de sangue, receberam uma ligação da supervisora ali do Hemocentro de São Caetano, pedindo para que nós
né, como igreja, também estivéssemos aí movimentando, como a gente já fez em outras oportunidades, um grupo de no máximo 10 pessoas, para que no próximo sábado, dia 13, a gente possa estar indo lá, fazendo a doação e ajudando, assim, o Hemocentro de São Caetano. Mas é só 10 pessoas, pastor? Não. A princípio, cada grupo tem que ter no mínimo 10 pessoas. Então, se a gente for de manhã com um grupo de 10 pessoas, no período da tarde a gente pode ir com outro grupo. Não pode ir muita gente, né? No máximo 10 pessoas. Mas você também pode ajudar durante a semana. Se você tiver um tempo, você pode se dirigir diretamente ao Hemocentro, ali em São Caetano, para você fazer a sua doação. Se você quiser nos ajudar, participar, estar neste grupo que nós vamos no sábado, você está vendo aí o telefone, embaixo da data, dia 13/6, que é a data que nós vamos fazer a campanha. Tem o telefone da Lília, né, o 95489-8617, para que você ligue, manda uma mensagem para a Lília, dê o seu nome, participe, para que a gente possa ajudar também a nossa cidade, ajudar aí o banco de sangue da nossa cidade, para atender pessoas que a gente sabe que nesse período muitas pessoas têm a necessidade de sangue, então você pode ajudar a salvar vidas doando sangue. Participe, nos ajude divulgando, nós vamos colocar na nossa página do Facebook, você pode compartilhar e nos ajudar com esta campanha, tá bom? Esses são os nossos avisos e nós queremos meditar nesta noite com os irmãos e as irmãs sobre a ceia do Senhor, a importância da mesa, a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos diante da mesa do Senhor, mas de também estarmos juntos enquanto família na fé. Nesses dias de quarentena, queridos irmãos e irmãs, eu tenho acompanhado algumas pessoas que, assim como eu, Marcos, têm aproveitado para potencializar os seus dotes culinários, né? A gente tem inventado um monte de receita, né? Em casa, eu e a Gabi, a gente tem assistido no YouTube as receitas, inventado. Eu fiz pão. Nunca tinha feito pão na vida. Nesses dias eu fiz pão de milho, ficou muito bom, até me surpreendi com um pão que cresceu, ficou bonito. E muitas pessoas, assim como nós, que estão tendo a oportunidade e têm, né, esse momento de família também, de estar juntos ali, fazendo algum alimento, né? E eu, por exemplo, eu adoro cozinhar, né? Eu me esvazio, é algo realmente relaxante para mim cozinhar, estar na cozinha. Eu gosto, eu não sou um masterchef, né? Não sou um chefe de cozinha, mas eu gosto de estar nesse ambiente da cozinha, de chamar amigos em casa, de compartilhar da mesa, de cozinhar para os amigos, de estar junto, conversando enquanto cozinha, faz alguma coisa, né? Além do churrasco, que a gente tem essa oportunidade de estar junto também, fazendo algum prato, onde eu consigo, de certa forma, estar junto com alguém, em comunhão. E é na cozinha também que eu consigo me tranquilizar. Às vezes a semana é tão corrida, às vezes a gente fica pensando um monte de coisa, e a gente tem visto um monte de coisa que tem nos deixado triste. E nesse ambiente também de cozinha, ali preparando o alimento, que eu relaxo também, que eu também tenho aí essa oportunidade de esvaziar, de tranquilizar um pouco, de relaxar. Talvez você, assim como eu, tenha aproveitado esse tempo também para cozinhar alguma coisa, né? E nesses dias de quarentena, nós sempre estamos inventando algo. Por exemplo, como eu disse, nunca fiz pão, e outras coisas talvez a gente tenha inventado, ou então pedido no iFood, não tem problema, né? Muitos também têm solicitado aí o iFood, têm solicitado aí os deliveries, né? E eu tenho conversado com alguns irmãos pelo WhatsApp, tenho ligado para algumas pessoas e conversado com alguns irmãos, compartilhado fotos de algumas pessoas que também têm aproveitado esse tempo de quarentena para fazer algo diferente. Alguns, como eu disse, aprimorado e se arriscado na cozinha, como eu. E, queridos irmãos e irmãs, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso pois uma das maiores alegrias é poder chamar alguém em casa e poder cozinhar, preparar algo, estar junto diante da mesa, compartilhando alegrias, compartilhando tristezas, compartilhando de momentos onde nós nos enriquecemos em comunhão. E nós vamos entender que a mesa de Jesus é essa oportunidade. Jesus, diante da mesa com seus discípulos, nada mais estava fazendo aquilo que era corriqueiro entre eles, de estarem juntos diante da mesa, compartilhando da alegria de estarem juntos, ceando. E essa semana que se passou, eu estava lendo um artigo no site da Ultimato, uma revista cristã conhecida,
Eu estava lendo um artigo onde um pastor, ele disse, no seu artigo o título era assim, Encontrando Deus na Cozinha. E ele vai dizer, queridos irmãos e irmãs, que o ser humano tem uma relação vital e ancestral com a cozinha. E não só isso, mas também uma relação não visceral, literalmente. Na cozinha, ele diz, nós tangenciamos o humano, o terreno e o divino. Ou seja, na cozinha nós temos lembranças afetivas. Quem nunca diante de um prato não lembrou da avó? Do cheiro da comida, lembrou da mãe, daqueles momentos em casa que a gente passava com os familiares. E mesmo que talvez não estejamos literalmente ligados assim à cozinha, não sabemos cozinhar, como é o caso de alguns, é nela que nós nos relacionamos com as pessoas, com a nossa cultura e até mesmo com Deus. É diante da mesa que nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos uns com os outros e nos relacionamos com a nossa cultura, com a nossa existência enquanto pessoas. Na cozinha, por exemplo, no ambiente da cozinha, a imaginação flui. Na cozinha, os sentidos são aguçados. Na cozinha, nós temos a possibilidade de viajar pelo mundo, por exemplo, através dos alimentos. E é na cozinha, queridos irmãos e irmãs, no ambiente da cozinha, onde nós temos a possibilidade de contemplar a criação, a vida, o ser humano, contemplar o cotidiano da vida, a arte de ser gente, de estar junto com pessoas, com a nossa família, com os nossos queridos, uns com os outros. Talvez nesse tempo, infelizmente, nós estejamos privados de fazer aquilo que talvez costumeiramente a gente fazia, de chamar alguém em casa para comer, chamar um irmão, uma irmã para estar em casa. Mas este tempo tem nos feito refletir a importância também de estarmos juntos. Talvez nesse tempo de quarentena nós estamos revivendo aqueles tempos onde a família se reunia para comer. Talvez, diante da correria do dia a dia, com os seus trabalhos, a família não se reunia a não ser de domingo, e talvez de domingo, para estar juntos diante da mesa. E esse tempo talvez tenha nos dado a oportunidade de reviver este momento de estar em família diante da mesa, na cozinha, preparando os alimentos, enquanto a mãe vai terminando, o filho vai pondo a mesa, ajeitando a toalha, contemplando a beleza do estar juntos, do compartilhar da vida. Pois, queridos irmãos e irmãs, certamente, diante da facilidade, por exemplo, do fast food, do delivery e da correria cotidiana, a beleza desse momento, como eu disse, foi se perdendo. Mas o fato de estar na mesa, na cozinha, preparando as coisas juntos, nos faz sentir e presenciar o mais belo ato de amor, de estarmos juntos, compartilhando da vida, de cuidar uns dos outros, de ouvir uns aos outros. Eu me lembro da minha avó paterna, minha avó, mãe do meu pai, Dona Isabel. Na casa dela eu passava horas, por exemplo, batendo nata para fazer manteiga caseira. Ou passava algumas horas empanando a abobrinha para fritar. Momentos em que eu passava com ela, em que ela conversava, me ensinava, estava junto comigo e nós conversávamos. Vou ser sincero, talvez enquanto criança eu achava até chato ficar ali batendo massa, ajudando na cozinha, mas hoje eu entendo o quanto esse momento foi importante e certamente ajudou a me moldar o que eu sou hoje, de achar que este momento em família, na cozinha, na mesa, é extremamente importante para nós. Talvez esse momento com minha avó, de estar ali com ela na cozinha, ou catando frutas, ela tinha muitas frutas no quintal, ovinhos de codorna, que nem ela fazia a gente ficar pegando também. Esses momentos foram momentos para que eu apreciasse hoje esses momentos de estar junto em família, de estar junto com os irmãos na cozinha conversando, sendo gente. Me lembro também de quando nós nos reuníamos na casa da minha avó materna, Dona Elza. Cozinha pequena, minha mãe e as minhas tias, cada uma preparando, fazendo algo, lógico que ali pela supervisão da matriarca, né, da mãe, né?
e os homens na churrasqueira, cada um espalhado nos cantos da casa. E quando tudo ficava pronto, o alimento ficava pronto, todo mundo se servia com abundância, cada um com o prato na mão, alguns na cozinha, outros na sala, outros na área do fundo, mas todo mundo junto, conversando, aproveitando a vida, aproveitando o momento em família, sendo gente, cuidando uns dos outros, ouvindo uns aos outros. Momentos importantes como esses, queridos irmãos e irmãs, talvez nesse tempo nós estamos sendo relembrados a viver. O quão são preciosos esses momentos para nós, em família. O quanto são preciosos esses momentos de partilha da mesa, do alimento, desde a sua preparação, até o contemplar ali na mesa todos juntos, ou espalhados pelo chão, como era no caso da minha avó. A gente sentava no chão e ficava feliz de estar ali comendo e compartilhando da vida uns com os outros, sendo gente. E Jesus era assim, queridos irmãos e irmãs. Jesus gostava de mesa, gostava de gente, gostava de estar rodeado de pessoas, comendo, bebendo e partilhando da vida, de ser gente. Tanto é que Jesus foi chamado por alguns de comilão e beberrão. De tanto que ele gostava de estar reunido com as pessoas ao redor da mesa, de ser gente, de ouvir a vida, de dar risada, de estar junto, chorando também, mas de compartilhar este momento que nos enriquece enquanto pessoas. E no Evangelho de João, capítulo 21, por exemplo, quando Jesus aparece aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, Jesus se vê diante de uma pesca frustrada, eles não estavam pegando peixe, e realiza ali um milagre. E quando orienta os seus discípulos a jogarem a rede do lado direito do barco, o que acontece? Uma abundância de peixes. A pesca, ela se transforma, diante frustrada, por uma pesca abundante, cheias de peixe. E nos versos 9 a 12 deste capítulo 21 do Evangelho de João, nós lemos o seguinte: ao soltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Uma coisa interessante que a gente não repara muitas vezes nesse texto é o que o Jesus estava fazendo ali na praia. Jesus, ele estava cozinhando para os discípulos. A cozinha foi a praia e a mesa foi a areia. Jesus estava ali com o pão, com a brasa pronta, assando os peixes para os discípulos. E nós vemos neste ato de Jesus, e Jesus nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que cozinhar não é somente uma diversão, mas talvez até um momento de nós estarmos ali refletindo sobre a vida, absorvendo e conduzindo as nossas vidas em experiências profundas com o amor de Deus e de expressar também o nosso amor pelo próximo. Jesus nos ensina isso neste ato de amor, de cozinhar, de estar junto com seus discípulos que estavam frustrados por uma pesca que não acontecia, mas diante do milagre de Jesus, Jesus cozinha para os discípulos, assa o peixe, traz o pão, se reúne com os discípulos e tem ali um momento de comunhão com eles. Isso é maravilhoso demais para nós, esse momento de comunhão, de amarmos, de manifestar amor um para os com os outros diante da mesa. Diante de estarmos juntos, cozinhando, compartilhando da vida, das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos, ajudando, sendo suporte um na vida do outro. E é diante da mesa que nós somos restaurados. É diante de um simples preparar de um prato que nós podemos ser um elo de sustentação na vida de outro. Onde ali num tempo juntos, cozinhando, estando na mesa, nós abrimos o coração, compartilhamos da vida e somos um elo de sustentação na vida um do outro. É diante da mesa, do estar junto, da fartura, que Jesus nos ensina o partir do pão, o partilhar, a comunhão que une e não segrega, que não separa as pessoas, que acolhe a pessoa e não escolhe. Comunhão que faz um único povo e nação escolhida e santificada para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E estamos hoje diante da mesa do Senhor, da mesa da partilha, da mesa da comunhão,
onde nós somos fortalecidos, alimentados pelo Espírito Santo, pela presença graciosa de Jesus, mas que também nos direciona a vivenciarmos isso na vida uns dos outros. Eu quero meditar mais uma vez o que realmente essa mesa representa para nós, além de tudo isso que nós já falamos até agora. E nós vamos observar o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17 e 28. 1 Coríntios capítulo 11, perdão. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 17 até o verso de número 28, onde Paulo ali fala da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 até o verso de número 28, diz assim a palavra do Senhor. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Paulo diz: mas sinto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informando de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham com os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberam em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, se nós observarmos, por exemplo, o começo da comunidade cristã, a igreja primitiva, relatada em Atos capítulo 2, 42 a 47, nós podemos perceber que o povo ele perseverava unânime em comunhão, partindo o pão em casa e nas orações. Isso indica que os primeiros cristãos abraçavam fielmente as orientações de Jesus. Isso porque, se olharmos para o contexto da época, nós iremos perceber que a ceia do Senhor era duas coisas ao mesmo tempo: uma refeição comunitária e uma celebração litúrgica. A comunidade se reunia para possivelmente cozinhar, preparar os alimentos, ou trazia prontos os alimentos, e depois de comer em conjunto para matar a fome em comunhão. Isso geralmente acontecia na casa de alguém. E seguindo a tradição judaica, assim como Jesus fez na última ceia, o dono da casa começava a refeição levantando o pão com as mãos e proferia uma oração de louvor, dava graças. E enquanto comiam, cantavam, louvavam, o dono da casa pegava o cálice do vinho e proferia uma oração de louvor e gratidão também. Mas no decorrer da história, as ações em relação ao pão e o vinho foram se separando das refeições comunitárias e vieram a se tornar um ato litúrgico que passou a se chamar Eucaristia. A palavra Eucaristia é de origem grega, que significa ação de graças. Essa expressão faz referência ao tipo de oração que Jesus faz à mesa. Ação de graças, agradecer.
E é para ajudar a entender a ceia do Senhor no sentido original como ação de graças, que a designação de Eucaristia é empregada atualmente em nossa tradição cristã. Na ceia do Senhor, queridos irmãos e irmãs, nós rendemos graças ao Senhor Jesus, que por meio do seu sacrifício na cruz nos trouxe a vida, e a vida em abundância. Mas à luz do texto de Paulo, o povo de Corinto, à luz do texto de Paulo ao povo da igreja de Corinto, como nós lemos agora, nós podemos perceber que diante da mesa, diante do ato de Jesus, nós somos orientados de que diante da ação de graças, nós sejamos provedores também dessa graça na vida do outro. Como assim? Nós vimos que o povo se reunia para comer, e que naquela época eles se juntavam, e já no contexto de igreja, no caso de Corinto, no momento da comunhão, a ceia do Senhor era o ápice da comunidade. Cada um trazia um pouco de alimento, cada um trazia um pão, mas nem todos tinham condições de trazer um bom pão ou de trazer inclusive alguma coisa. Alguns não traziam nada para comer. E o momento da ceia era o ápice, inclusive, para alguns matar a fome. Paulo, logo no início do texto, dá indícios de que eles não tinham entendido, que o povo de Corinto não tinha entendido o sentido da ceia. E talvez até nós hoje ainda não tenhamos entendido. No verso 17 a 22, nós vemos que Paulo estava profundamente desapontado com uma porção da comunidade que estava diante daquele momento de comunhão e partilha, menosprezando e tratando com indiferença aqueles que nada tinham e que não tinham condições de trazer o pão. Paulo diz: vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Não é ceia do Senhor que vocês comem, porque cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica embriagado, o outro fica com fome. O que estava acontecendo ali, queridos irmãos e irmãs? Mais uma divisão na igreja de Corinto. As divisões na igreja haviam chegado às proporções alarmantes e Paulo estava desapontado, e diziam que eles não estavam se reunindo ali para serem melhores, mas sim para serem piores. Paulo mostra que os crentes estavam indo à igreja e voltando para casa piores. O culto na igreja, a celebração na igreja estava desembocando um certo esnobismo perverso e odioso por parte dos ricos. Eles estavam desprezando os pobres que não traziam alimentos. A ceia era precedida pela festa do amor, a festa do ágape. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Essa foi uma prática da igreja apostólica que se perdeu na história. A festa do ágape era não apenas um tempo de comunhão, mas também e sobretudo um ato de amor para com a vida do outro, um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Era uma oportunidade para que os cristãos que tinham mais condições repartissem um pouco do que tinham e até mesmo dos seus bens, como a gente vê na igreja primitiva, com aqueles que eram menos favorecidos, que não tinham onde morar e não tinham o que comer. E o povo de Corinto seguia um ritual, mas o coração deles estava afastados do propósito divino. Seguiam o ritual da ceia, do momento, mas o propósito divino da partilha, da comunhão, do amor e da igualdade estava longe do coração daquele povo. E queridos irmãos e irmãs, sejamos sinceros, e se nós olharmos para nós hoje, nós podemos perceber claramente que a nossa ceia também se tornou um mero ritual, onde nós nos reunimos em uma ação meramente pessoal, onde nós achamos que comendo do pão e tomando do cálice nós estamos fortalecidos, abastecidos e perdoados. De fato estamos, mas isso vai além. Paulo deixa isso claro nos versos 23 e 28, de que isso deve ir além. Somos abastecidos, somos fortalecidos, perdoados, mas isso deve ir além. Ato da partilha, da comunhão, de evidenciar essa graça que recebemos na vida do outro.
Paulo diz no verso 23 a 28, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Diante disso, nós podemos perceber claramente que a ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Jesus Cristo e no seu sacrifício vicário na cruz, e não no egoísmo humano que está centrado nesta celebração do povo de Corinto, que nós observamos que Paulo repreende. Além disso, a ceia aponta para a promessa vindoura de Cristo: em memória de mim, façam isto até que eu volte, e juntos cearemos na presença do Pai, de que Ele retornará, e por isso devemos fazer isso em memória dEle até que Ele volte. Paulo está aqui, queridos irmãos e irmãs, advertindo a igreja de que o mais importante do que comer é partilhar o pão. Até mais importante do que comermos e saciarmos o nosso ego diante da mesa é partilharmos o pão e manifestarmos essa graça na vida do outro. Eu ouvi essa semana um pastor que disse o seguinte da ceia: o comer significa olhar para a cruz, olhar para trás e relembrar a morte e o sacrifício de Jesus. O comer significa olhar para trás, agradecer, relembrar o sacrifício de Jesus que nos deu a vida e a vida em abundância. E o partir significa que o corpo está vivo, de que Ele está em nós e nos direciona à comunhão, a viver a graça, de sermos um povo que relembra a morte, mas que celebra a vida. O Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da paz, que reina soberano sobre as nossas vidas. Amém? O fato de comermos nos leva a partilhar. O partir o pão de Jesus nos dá a entender que nós devemos não só comer, mas partilhar, estar em comunhão, nos reunir, levar não só o alimento, mas a presença de Jesus na vida daqueles que não conhecem Jesus e que passam por necessidade. No verso 27 e 28, Paulo diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O contexto aqui, queridos irmãos e irmãs, do examine-se a si mesmo, o contexto aqui não é somente olhar para dentro de si e se examinar no que diz respeito ao pecado, como sempre interpretamos. Isso é importante para todos nós, pois se não fizermos, seria como dizer que nós não temos pecado. Se nós não nos examinarmos, se nós não olharmos para dentro de nós, diante da mesa, se nós não olharmos para dentro dos nossos pecados, isso é importante para nós, porque se nós não fizermos isso, seria como dizer que nós não temos pecado. E a palavra nos diz que se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. E a verdade, Jesus não habita em nós. Então é importante examinar-se, olhar para dentro de si mesmo, para dentro da nossa pecaminosidade, para dentro da nossa maldade, olhar para dentro de nós, nos examinar. Mas, mesmo diante desse exame que devemos fazer de nós mesmos, nós não devemos de deixar de tomar a ceia por termos pecado, como a tradição religiosa sempre nos disse: se você está em pecado, não tome a ceia. Mas isso não é uma verdade, queridos irmãos e irmãs, porque esse examinar-se não nos exime de participarmos da mesa. Pelo contrário, ao nos examinarmos, nós devemos participar da mesa para limpar e extrair o pecado de nós, nos fortalecermos e partirmos o pão com aqueles que ainda não conhecem Jesus. A ceia é um instrumento de restauração para as nossas vidas, não de privação. Nós não somos privados de nos achegarmos a Jesus. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. E a ceia é este momento em que nós nos examinamos e nos colocamos diante de Jesus para limpar o nosso eu, limpar o nosso ego e partilhar o pão, partilhar da vida. A ceia é um tempo de cura, de reconciliação, de restauração. A ceia é um momento em que devemos
a aguçar os sentidos da nossa alma e examinarmos e voltarmos a nossa vida ao Senhor. E no contexto aqui do texto de Paulo aos Coríntios, o examinar-se nesse contexto, para não participar da ceia indignamente, era exatamente o ponto de não se preocupar com o outro. Pelo contrário, eles estavam se preocupando consigo mesmo. Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo, porque vocês estão comendo, estão se embriagando, se fartando, enquanto o outro ali do lado está passando necessidade. Esse era o examinar-se que Paulo estava falando para o povo. Queridos irmãos e irmãs, quando você participa da ceia, você olha para trás, como falamos, para a cruz, para o sacrifício de Jesus que nos deu a vida, mas você olha para frente, para a segunda vinda de Cristo, se preparando, mas você olha para dentro de si mesmo também, para um autoexame, mas também você partilha, olha ao seu redor, olha para o próximo, olha para o outro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, concluindo, diante desse tempo que estamos vivendo, estamos privados de estarmos juntos na cozinha, da participação da graça, de irmos juntos à mesa, como gostamos de fazer, como dissemos no início. Mas nesse tempo nós estamos sendo chamados a olhar para o próximo, para nos alimentarmos, mas alimentar também a quem precisa. Reúna sua família ao redor da mesa, na cozinha, preparando alimento, ou peça um delivery, não tem problema, mas tenha um tempo na mesa dando graças a Deus, relembrando a graça da cruz, o sacrifício de Jesus que nos deu a vida. Tenha um tempo de olhar para dentro de si, para ressignificar a sua vida em família, para ressignificar a sua existência, o seu lar, mas também que esse seja um tempo de você olhar para o lado e perceber aquele que está excluído da mesa, aquele que muitas vezes nós mesmos excluímos da participação da mesa. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a exercer o encontro, a comunhão, a partilha, o repartir o pão até que Ele volte. A ceia nos movimenta. A ceia, a mesa do Senhor Jesus nos direciona, nos capacita e nos dá uma função que Jesus mesmo nos deixou. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E como nós dissemos no início, é diante da mesa que nós somos restaurados. É diante da mesa, de um simples preparar de um prato, que nós podemos ser um elo de sustentação na vida do outro. E é diante da mesa de Jesus que Jesus nos restaura, nos transforma, nos limpa, para que sejamos agentes de transformação, agentes da graça, da boa notícia na vida do outro, como nós vimos pela manhã. Que o Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, nos conduz a sermos alimentados pela graça e a sermos dispenseiros dessa mesma graça. Amém? Que Deus assim, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, para que ao participar da mesa, possamos fazer isso que aprendemos nessa noite, que Paulo disse à igreja de Corinto. Olhem para o lado, partilhem o pão, não se preocupem consigo mesmos. Sejam fortalecidos, abastecidos por Jesus, mas sejam também dispenseiros dessa graça na vida do outro que passa dificuldade. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos direcione, Deus, para que através, ó Pai, da mesa do Senhor, da mesa que nos relembra o sacrifício do Teu Filho na cruz, que nos deu a vida e abundância, do sacrifício que nos tirou do poder do pecado, ó Pai, que através da mesa nós nos fortalecemos, nós nos alimentemos com a Tua graça, mas que também através da mesa nós possamos aprender a partilhar o pão, a partilhar a comunhão maravilhosa de estarmos juntos, de manifestarmos a Tua palavra, a Tua graça na vida uns dos outros, ó Pai. Que a mesa não seja um instrumento de segregação, de desigualdade, mas de ajuntamento na Tua presença, ó Pai. Que sejamos um povo que se reúne ao redor da mesa, mas que também, Senhor, saiamos para trazer novas pessoas a participar desta mesa, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes, Senhor, temos tido a mesa para nós mesmos, temos feito a mesa para nós, temos nos alimentado, nos fartado, enquanto outros estão privados, passando dificuldades, Senhor.
Usa as nossas vidas, ó Pai, como igreja, como teu povo, como teu corpo vivo neste lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a louvar ao Senhor com o nosso grupo vocal para nos prepararmos para a mesa do Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta canção que nos prepara para este momento de estarmos juntos na mesa do Senhor e à luz daquilo que meditamos nessa noite, nos fortalecermos, nos alimentarmos, mas também nos movimentarmos para sermos agentes da graça do Senhor onde estivermos. Amém? Nós estamos diante da mesa de Jesus, da mesa da comunhão, da mesa de estarmos juntos, da mesa da partilha, assim como Jesus fez com seus discípulos, que nós também possamos nos reunir uns com os outros sempre que tivermos oportunidades. Que esse tempo seja um tempo de saudade, sim, de você se reunir com as pessoas em casa para ter um momento de comunhão ao redor da mesa. Para que quando tudo isso acabar em nome de Jesus e nós estivermos aí voltando à normalidade das nossas vidas, das nossas atividades, com vacinas, nós possamos voltar à prática, se tivermos esquecido, possamos voltar à prática de nos ajuntarmos, de estarmos ao redor da mesa, partilhando do pão e sendo agentes da graça, um na vida do outro e na vida daquele que está lá fora, passando por necessidade, por aquele que está privado deste momento que nós temos nesta hora. Quero convidar o presbítero Marcos para que faça uma oração, consagrando assim os elementos para partilharmos da mesa. Oremos. Pai querido, Pai de eterno amor, Pai de grande misericórdia, quando agora nos achegamos à Tua mesa, ó Pai, pedimos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa consagrar esses elementos, ó Pai, que se fazem presentes nesta mesa, o suco da videira, o pão,
E assim também, ó Deus, em cada um dos lares representados nesta noite, ó Pai, que colocaram a sua mesa, que prepararam a sua ceia, o seu pão, o seu suco, ó Deus. Que a tua graça, que a tua bênção, que a consagração desses alimentos seja em cada um destes lares, ó Pai. Seja aqui neste local, ó Pai. E que nós agora, Deus, possamos, ó Pai, nos esvaziar de tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai. Para que possamos também tomar destes elementos, ó Pai. Possamos renovar a nossa aliança contigo nesta hora, Deus amado. E assim como ouvimos nesta noite, ó Pai, fazermos deste momento algo de grande importância, de diferença, não só na nossa vida, mas principalmente na vida daqueles que estão próximos de nós, ó Pai. Continue presente aqui neste local, agora neste momento, nessa celebração do partir do pão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você nesta hora para que junto comigo, na hora que eu pegar o pão, você aí na sua casa, você que está designado para este momento, a ser o portador aí na sua casa, com sua família, ou você que está sozinho, e você junto comigo, reproduza aí os atos que nós vamos fazer nesta hora, com o pão, com o cálice, e aí você, depois que nós fazermos estes atos, você pode servir a sua família, se servir e compartilhar, se alimentar da presença de Jesus, para que Ele use você como instrumento desta mesma graça que você está recebendo nesta hora. Amém? Vamos juntos? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que estava reunido com seus discípulos, fazendo aquilo que era corriqueiro entre eles, como acabamos de falar, estavam reunidos na mesa, comendo, festejando a vida, sendo gente, compartilhando de alegria. Jesus, diante daquele momento, tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Tomai e comei dele todos. E de semelhante modo o Senhor pegou o cálice da nova aliança, e tendo dado graças mais uma vez, disse: este é meu sangue, que será derramado em favor de vós. Toda vez que tomar deste cálice, fazei isto em memória de mim. E eu não tomarei mais com vocês, até que juntos cearemos na presença do Pai. Amém? Você pode servir aí a sua família, enquanto nós também nos servimos aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você nesta hora, para que juntos, todos nós, numa só voz, nós aqui, você aí na sua casa, com sua família, quero convidar você a se colocar em pé, para que nessa hora você coloque sua mão no seu coração, para que você se coloque na presença de Jesus e juntos façamos a oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Pai Nosso, a oração do pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que também possamos levar este pão àqueles que têm padecido. Que façamos juntos essa oração e depois do Pai Nosso, recebamos então a bênção. Vamos todos juntos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus do nosso Pai, a consolação, a comunhão e o direcionar do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, sua família. Tenha uma ótima e abençoada semana, para que sejamos juntos agentes de transformação, dispenseiros desta graça que acabamos de ser abastecidos. Que você tenha uma semana cheia de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. E nós nos encontramos quarta-feira às 20 horas em mais uma celebração. Deus abençoe.